E para a gente dar continuidade aqui, realmente ao nosso evento, eu gostaria de convidar novamente, para quem estava no período da manhã, vai ter um bis aqui completamente diferente, porque ele falou sobre a gestão do amanhã, no período para os nossos qualificados imperiais acima, e agora ele também tem mais conteúdo a contribuir conosco nessa parte, agora aberto aí para todo mundo, realmente, através do YouTube. Dá o like aí, por favor, para que você tenha mais e mais oportunidades, né, de assistir um evento como esse, dessa grandeza online. Gostaria de convidar ao palco novamente o cofundador da HSM. Para quem não conhece, a HSM é um dos maiores eventos para executivos, para corporações no Brasil, reunindo aí os maiores nomes de inovação, de liderança, de marketing, enfim, de tudo, todos os temas que tange uma administração bem-sucedida. E eu tenho um enorme prazer em convidá-lo novamente aqui ao palco do nosso Rinode Fast Stronger. Por favor, com vocês, José Salib Neto. Obrigado, José Salib. Bom, que bom que vocês voltaram. Achei que depois da minha palestra vocês iriam se assustar. Quero ver se vocês sabem o que eu e o Eduardo temos em comum. Não, temos o mesmo barbeiro. A gente vai lá os dois e a gente paga uma só. Bom, pessoal, temos muitas pessoas aí que estão online vendo a gente, né? E para aqueles que não estão aqui, eu falei das transformações que estão acontecendo agora no mundo e uma nova maneira de gerir as empresas, né, dentro do conceito da estratégia, da cultura, da educação, da inovação, relação com o cliente. Agora eu vou focar na questão da liderança. Quando eu falo liderança, pessoal, eu não falo o presidente da empresa, estou falando vocês. Vocês são os líderes da sua empresa, da sua vida, são para vocês que eu estou falando, ok? Vou começar aqui, liderança disruptiva, né, que foi uma das últimas obras que nós escrevemos, né, para a turma nova, entendendo o contexto. Nós viemos aí da primeira revolução até final dos anos 70, onde era da execução, pouca coisa mudou, era da eficiência. Anos 80 era da competição, o objetivo era ser melhor que o seu concorrente. A partir dos anos 2000, da explosão da tecnologia, a gente entra na era da inteligência, da tecnologia e da centralidade no cliente, né? Então, é importante entender esses três cenários, porque eu vou falar da evolução das habilidades de liderança dentro desses cenários, né? Como eu mencionei, nunca na história da gestão, do business, tantas e boas empresas se perderam pelo caminho, né? As empresas tradicionais que a gente conhece, Nokia, Kodak, Blockbuster, mas muitas outras, né? Polaroid, Motorola, BlackBerry e tantas outras, né? E esse número continua aumentando, né? Aqui no Brasil não é diferente, né? Mas no fundo, pessoal, agora vamos começar aqui, tá? Para a turma que já teve de manhã. No fundo, aquelas marcas que eu mostrei para vocês são apenas marcas, nada mais do que marcas. Por trás das empresas, das marcas, estão pessoas, né? Então, na nossa pesquisa, nós fomos perguntar se os líderes daquelas empresas que se perderam, se eles não tinham as habilidades de liderança necessárias para vencer no mundo atual, né? E aí nós perguntamos para a revista Forbes, né, na internet, quais são as habilidades de um bom líder, de uma boa líder, né? E a Forbes nos diz o seguinte: tem que ser honesto, saber delegar, comunicar, criar confiança na empresa, compromisso, atitude positiva, criatividade, intuição, capacidade de inspirar e sintonia com as pessoas, né? E por incrível que pareça, os líderes daquelas empresas que se perderam, todos eles tinham essas habilidades. Todos eles tinham essas habilidades. Então, como é possível, se você tem essas habilidades, segundo a revista Forbes, que é uma das maiores dos Estados Unidos, como é possível se perder pelo caminho, né? O CEO da Nokia Telefones celular, quando vendeu o que restava da empresa para a Microsoft, ele chora compulsivamente, dizendo o seguinte na entrevista coletiva:
nós não fizemos nada de errado, mas por algum motivo nós perdemos. Antigamente, no mundo pré-explosão tecnológica, você fazia alguma coisa errada, você sabia o que estava acontecendo. Escolhia um CEO errado, uma estratégia equivocada. Nesse mundo, a gente pode achar que está indo tudo direitinho e, de repente, tudo some, né? E para isso que eu estou aqui, para ajudar que vocês não só continuem tendo sucesso, mas que você tenha muito mais sucesso, né? Pessoal, se vocês tiverem que lembrar de uma única coisa que eu falei aqui hoje, na parte da manhã, é essa aqui. As empresas ou pessoas morrem porque fazem as mesmas boas coisas durante tempo demais. As pessoas morrem, empresas, por fazerem bem as mesmas coisas durante tempo demais, né? Não fazia muito tempo, onde o trabalho do presidente, da presidente ou dos diretoras da empresa, o objetivo era ter um bom lucro, era manter os colaboradores felizes, né? Manter uma boa imagem. O mundo ficou mais complexo. Concorda comigo ou não? O mundo ficou muito mais complexo, né? Diferentes públicos, tecnologia, questão de sustentabilidade, todo tipo de coisa, né? O mundo hoje ficou mais complexo, né? Uma pesquisa realizada por uma das principais revistas de gestão dos Estados Unidos, com mais de 4.000 profissionais, mostrou que somente 12% desses profissionais está pronto para liderar as empresas nesse mundo dirigido pela tecnologia. Olha que coisa, hein? Somente 12%, ou seja, 88% dos colaboradores acham que o seu CEO ou sua CEO não estão preparados, né? O modelo de liderança atual, ele foi forjado em um mundo que já não existe, né? Esse senhor aqui, o nome dele é Han Charan. Ele é um dos principais gurus de gestão do mundo, né? Eu trabalhei com ele muitos anos lá na HSM, e no seu livro chamado Repensando a Vantagem Competitiva, ele fala o seguinte: a obsolescência da liderança é uma realidade. Muitos líderes, empresas tradicionais, desenvolveram suas habilidades cognitivas em torno da dicotomia gradualismo e crescimento rápido. Desse modo, muitos recorreram a aumentos de preço ou aquisições para impulsionar suas receitas, em vez de criar novos espaços de mercado e novos modelos de negócios, né? Em inglês, existe uma expressão que fala o seguinte: content is king, né? O conteúdo é rei. Conteúdo é aquilo que a gente desenvolve ao longo da nossa vida, com nossos aprendizados, com nossos erros, né? E a gente acaba mudando de posição, de empresa ou de negócio, e a gente leva aquele conteúdo, né? Só que hoje, o contexto é diferente de tudo que eu já vi na história da gestão. Nunca tivemos um contexto tão complexo e desafiador. Por outro lado, as oportunidades são gigantescas, né? Como eu mencionei, nunca teve uma era tão bacana para ser excepcional e uma era tão perigosa para ser mediano, né? Então, enquanto o conteúdo é rei, o contexto é o reino. Eu vou colocar para vocês agora... Deixa eu ver aqui. Desculpa. Pessoal, esse é o contexto que nós temos hoje, né? Web 3.0, impressão 3D, 5G, realidade virtual, blockchain, inteligência artificial, realidade aumentada, customer centricity, metaverso, big data, dados e algoritmos, trabalho remoto. E esse contexto ele continua ficando cada vez mais desafiador e complexo, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho do professor David Ulrich. Ele é considerado o pai da gestão de recursos humanos moderna. E ele vai falar dessa questão do contexto versus o conteúdo, ok? Tudo certo, pessoal? Estão acompanhando? I love the headline, content is king, or queen. This isn't gender, but content is what we do as leaders. It's the king, it's the queen, it's the actions. But the context is the kingdom. And I think sometimes leaders fail because they start to get locked into what they've done. Their content and what they've done has been good in a previous generation. The saddest thing is I've worked in about half those companies have failed. So
I'm not sure you should ever listen to me. But there's a liability of success. Toys R Us was successful. Circuit City was successful. Sony was successful. Blockbuster. And what happened was the leaders began to think that their content is what made them successful. No, it's the content within that context. Because the context is the kingdom. It's the setting in which you do your work. And as you so smartly said, as the context changes, the content has to change. Stephen Jobs was a brilliant leader at Apple. But if he came back today, he wouldn't do what he did in 2005. He would do what's necessary in 2021. And so I think leaders have to recognize that their content has to emerge against the context in which they work. So that's, I guess, my highlight bullet is I think leaders fail when they begin to think about, well, look what I've done. I've been successful. That's a liability of success. My personal life, and you and I have worked together, I remember sessions with you. I personally try to have 20 to 25% new material every year. Mm-hmm. That's not easy. I mean, people say, well, that's not a big deal. Phew. I mean, you now know it. You've written a couple of books. People want you to go do the book you wrote 3 years ago. Mm-hmm. And with luck, you're 30 to 40% into new content. And by the way, that's the creative process of leadership. Olha que bacana que ele fala. Quando o contexto muda, o nosso conteúdo tem que mudar também. Não adianta a gente levar aquele conteúdo antigo para um novo contexto. Deixa eu tirar daqui para não deixar vocês tontos aqui, né? Isso que eu estou falando vale para pessoas também, né? Eu estava conversando agora no almoço com meus amigos aqui, e o que eu mais vi lá na HSM foram palestrantes que desenvolveram uma linha de pensamento e tiveram muito sucesso naquele contexto, e eles não conseguiram adaptar para um novo contexto, e se perderam. Caras que eram referências mundiais nos seus vários temas e não conseguiram se adaptar para o novo contexto. Por isso que é tão importante a gente entender que a gente está num contexto e nós vamos ter que ter conteúdos diferentes da gente mesmo. Certinho? Tá? Vocês lembram desse framework que eu mencionei, né? O ambiente externo muda cada vez mais, o ambiente externo dirigido pela tecnologia, novos comportamentos do cliente, novos ambientes. Isso faz com que a gente tenha que adaptar nosso modelo de negócio, habilidades de liderança, que eu vou falar agora, e a cultura organizacional. De novo, né, o Jack Welch foi um dos grandes CEOs que acabou deixando um legado não tão bom quanto as pessoas imaginaram, eu vou entrar nisso depois. E ele fala o seguinte, quando o ritmo de mudança fora da empresa excede o ritmo de mudança dentro dela, o fim está próximo, né? E com isso, eu e meu parceiro Sandro Magaldi identificamos, né, lembra que eu mencionei para vocês que os líderes daquelas empresas que se perderam tinham todas as habilidades necessárias, segundo a revista Forbes? Nós chegamos à conclusão que, com a evolução tecnológica, com os novos ambientes, com as mudanças do cliente, novas habilidades emergiram. Não significa que tudo aquilo que eu falei não vale, continua valendo. Importante saber se comunicar, inteligência emocional, trabalhar em equipe, isso é fundamental. Só que o novo contexto nos trouxe outras habilidades que nós identificamos. Nós não inventamos isso aqui. Então, são 8 mais 1 habilidades. Eu digo 8 mais 1 porque no centro está o que a gente chama de líder conector, líder conectora. Porque as variáveis que nós temos no mundo hoje é tão grande que se a gente não souber fazer as conexões, a gente se perde. E se a gente souber fazer as conexões, nós temos grandes chances de vencer. Quer ver? Olha. Espera aí. Olha aqui, pessoal. Olha o número de variáveis que nós temos. Todas essas variáveis, você consegue fazer conexões entre elas. Por isso que a gente coloca no centro o líder conector, líder conectora, tá? Por isso que eu quis trazer aqui. Então, vamos para o líder conector, líder conectora, que está no centro de tudo. Tudo certo até agora, pessoal? Certinho. Qual a principal função do líder conectora? É conectar a expansão da empresa com plataforma de negócios. Vocês são a típica empresa plataforma de negócios, né? O meu conector favorito chama-se Steve Jobs. Ele foi o cara que fundou a Apple. Ele faleceu há vários anos atrás, mas ele tem uma presença tão grande que parece que ele está vivo hoje, né? Através das suas criações.
Agora, imagine o seguinte, você pega o iPhone, que é o produto mais lucrativo da história. Você sabia que nunca um produto deu tanto dinheiro? São trilhões de dólares. Olha que coisa fantástica, né? Você tem um produto só. Tanto que se você for numa loja da Apple, você tem 6 produtos, né? Depois tem os acessórios, mas são 6 produtos. É o iPhone, o iPad, né? O Mac, o earphone, acabou, né? O Apple Watch, aqui. Agora, olha que coisa incrível. Quem inventou o celular foi a Motorola. Quem inventou a interface gráfica foi a Xerox. Quem inventou o Walkman foi a Sony. Quem inventou a tela touch foi a HP. E quem inventou a tecnologia digital foi a Kodak. Ele juntou tudo isso e fez a Apple. Olha que coisa. Conexão, né? Incrível, né? Salva para o Steve Jobs. Olha que fantástico o mundo que nós vivemos hoje, né? A gente não precisa inventar coisas, a gente precisa saber conectar as coisas. Conexão hoje é mais importante do que invenção. E ele fala o seguinte, não inventei o transistor, não inventei o microprocessador, nem a programação orientada por objetos, nem a maior parte da tecnologia com que trabalho. Né? Olha que fantástico. Né? E tanto que na Apple, o cargo que ele se deu não era CEO, que era presidente da empresa, era o chefe integrador. O objetivo dele era integrar a empresa e as tecnologias. Né? E aqui no Brasil nós temos um desses também. Aliás, nós temos vários desses. Né? Esse é o Fabrício Bloise, do iFood, que começou, através da tecnologia, a conectar consumidores e donos de restaurantes e bares, né? E através de entregadores. E com isso ele expandiu para cartão de benefícios, iFood Pago, que é um banco, e vários, inclusive fabricando motos elétricas. Olha que coisa, né? Quando você tem essa habilidade de conexão, né? As possibilidades que você tem. Então, o que acontece hoje, quando a inteligência artificial, realidade virtual, biologia digital e sensores convergem com impressão 3D, blockchain, computação quântica e redes globais com velocidades medidas em gigabits, né? Então, cada vez mais nós vamos ter esse mundo das conexões. Tudo certo com o líder conector, líder conectora? Tudo bem? Então, agora nós vamos para... que nem eu falei, são 8 mais 1 habilidades. Esse mais 1 é o conexão. Primeiro é o líder exponencial. Eu falei bastante de manhã, para quem não teve aqui, né, sobre a velocidade da tecnologia que nós vivemos, né, e tudo começa com esse senhor chamado Gordon Moore, que foi o fundador da Intel e o criador do primeiro microprocessador comercial, que é o cérebro da tecnologia, né? E ele fala, lembrando, que o número de transistores que cabe dentro do microprocessador dobra de capacidade a cada 18 meses e o custo fica igual. E hoje, o primeiro microprocessador tinha 2.300 transistores. Hoje nós temos, num microprocessador da NVIDIA, 200 bilhões de transistores. Né? E estamos caminhando para o primeiro microprocessador com 1 trilhão de transistores. Né? E o outro é o Ray Kurzweil, que traz essa lei dos retornos acelerados, mostrando que uma tecnologia é construída em cima da outra. Ele chega num certo ponto que ele converge, cria uma nova plataforma, e é exatamente isso que nós temos hoje com a inteligência artificial. A inteligência artificial foi criada lá nos anos 50, e ela convergiu e chegou uma nova plataforma. A inteligência artificial é uma nova ferramenta? Não. É um novo mundo, é uma nova maneira de pensar. É um agente, que a gente chama de agente autossapiente. Eu vou mostrar para vocês. Né? E é o que eu mostrei, o que aconteceu em 2007. Foi exatamente o que está acontecendo agora, onde as tecnologias convergiram. E no ano de 2007, a Netflix foi para o streaming, a Apple lançou o iPhone, a Airbnb é lançado, o Twitter e assim por diante. Né? Aqui, lembrando que o timeline dessas novas tecnologias, né? A cada nova tecnologia se tornar acessível, estabelece uma nova lógica de valor, lembrando, né? E aqui entrando, né? O líder exponencial tem a capacidade mental de pensar em termos de 10 vezes ou 100 vezes e de imaginar um espaço futuro que não existe, né? Aqui o pensamento incremental, que é o que veio do passado, o pensamento exponencial agora, né? E aqui, pessoal, a diferença de um líder tradicional para um líder exponencial. Do foco exclusivo nos resultados de curto prazo para o equilíbrio entre a geração de resultados de curto prazo e crescimento exponencial do negócio. Do pensamento linear e local para o pensamento exponencial e global.
obsessão pelo desenvolvimento de produtos, obsessão pelo cliente, obsessão do negócio de modo orgânico, expansão em escala 10 ou 100 vezes, desenvolvimento rígido de planejamento de planos de ação, desenvolvimento contínuo de experimentos para validar novas teses, foco exclusivo nos movimentos concorrentes, focos nas transições de mercado, temor de operar em um contexto desconhecido, predisposição para liderar em um ambiente incerto e ambíguo, mentalidade fixa, mentalidade do crescimento, foco dedicado a aspectos internos da organização, obsessão pelo cliente e suas demandas, foco no negócio como ele é hoje e foco no negócio como ele deveria ser. Lembrando que todos vocês têm acesso a esse material, então fiquem à vontade para usar para coisas boas. Tudo certo com o líder exponencial, de entender essa velocidade. Para vocês terem uma ideia, a Blockbuster, quando mostraram a tecnologia streaming para ela, eles olharam e o presidente da Blockbuster disse, mas quanto tempo vai demorar para esse negócio? O cara falou, acho que uns 20, 30 anos. Eu falei, não se preocupa com isso. Vocês estão entendendo? Que é uma questão de entendimento. A própria Kodak, eles inventaram a tecnologia digital e acharam que ela só daria a vida daqui a 20, 30 anos. Eles não entenderam essa nova velocidade, né? Então, entendimento. Vamos para o líder algorítmico, pessoal. O que é o líder algorítmico? Não significa ser uma versão digital de si mesmo, mas significa abrir-se a ideias inteiramente novas que nunca poderiam se tornar realidades antes da era da realidade, da era da inteligência artificial, né? Hoje, o verdadeiro poder de um líder algorítmico não é mais o número de pessoas que prestam contas a eles, mas o número, no seu sucesso em conectar pessoas, parceiros e plataformas. Aqui 2 dos meus líderes algorítmicos favoritos, o Jeff Bezos, que lança a Amazon com uma gestão de dados, e através das conexões ele monta a plataforma, o marketplace da Amazon, a Amazon Web Services, sabendo que ele tinha muita capacidade computacional, ele começa então a alugar para outras empresas e começa a criar produtos dentro de uma linha tecnológica. O próprio Fred Trajano, do Magazine Luiza, que também está num desafio bastante grande de tornar o Magalu numa grande plataforma, saindo daquele varejo tradicional, né? O Jack Ma, na China, que começou com uma plataforma para unir compradores e vendedores e transforma, então, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? E aqui, pessoal, os líderes analógicos, eles buscam uma maneira lucrativa de gerir seus negócios e obter um retorno razoável de pessoas e ativos, né? Enquanto os líderes algorítmicos tentam desenhar um modelo que lhes permita atuar em escala verdadeiramente global. A tarefa do líder algorítmico hoje, pessoal, é ser mais um designer de trabalho do que qualquer coisa, né? Eu vou mostrar como um exemplo de ser designer. Eu vou mostrar para vocês uma fábrica na China, da Xiaomi. Eles, entre outras coisas, fazem celular, mas eles fazem carros também. Como eles conseguem fazer um carro de luxo em 76 segundos? 76 segundos. Com essa mentalidade algorítmica, né? Essa fábrica, pessoal, sabe quantos colaboradores tem? 20. Presta atenção nisso. Eu acho que tem que tocar o vídeo daí, tá? Quem que tá? Aqui.
76 segundos. Por isso que é tão importante, pessoal, a gente não delegar mais as questões de tecnologia. Sim, tem especialistas, programadores, mas nós temos que ser fluentes em gestão de dados. São produzidos diariamente 2,5 quintilhões de bytes de dados todos os dias. Eu nem sabia que existia esse número. Quintilhões. A gente tem que saber algorítmico, a gente tem que saber inteligência artificial, a gente tem que saber machine learning, a gente tem que saber blockchain. Ah, dá para fazer curso? Dá. Mas o principal desafio nosso é a gente entender, porque o conhecimento está todo aqui, à disposição, não é verdade? Nós não precisamos, como eu mencionei, sermos especialistas em tecnologia, mas sim ter a compreensão e o conhecimento prático suficiente para fazermos as perguntas certas e não sermos enganados pelas respostas enganosas. Ok? Que é o tema do nosso novo livro, né? A arte de fazer perguntas transformadoras na era da inteligência artificial. E mais, os líderes hoje têm companhia, pessoal. Como eu falei para você, a inteligência artificial não é uma ferramenta, é um agente. Um agente chamado Auto-Sapiens. Auto, porque ele tem vida própria, e Sapiens, porque ele tem um conhecimento igual ou maior do que o ser humano. Olha que coisa incrível, né? Hoje, qualquer líder, ele tem que saber conviver com uma tecnologia que tem vida própria, né? Não é mais ele sozinho, né? E liderando em um mundo onde a inteligência artificial exerce poder próprio, né? E aqui nós vamos ver o Yuval Harari, que é considerado, ele é israelense, ele é considerado o maior futurista hoje do mundo, é um historiador, olha que coisa, né? A maior cabeça hoje da tecnologia não veio da tecnologia, veio da história. Olha que fantástico, né? Ou seja, a gente não precisa ser necessariamente programador, a gente precisa ter o conhecimento global das coisas. Olha que coisa que ele fala. I'm very worried about two things. First of all, they underestimate the magnitude of the AI revolution. AI is nothing like print. It's nothing like the Industrial Revolution of the 19th century. It's far, far bigger. There is a fundamental difference between AI and the printing press, or the steam engine, or the radio, or any previous technology we invented. The difference is, it's the first technology in history that can make decisions by itself and that can create new ideas by itself. A printing press or a radio set could not write new music or new speeches and could not decide what to print and what to broadcast. This was always the job of humans. This is why the printing press and the radio set in the end empowered humanity. That you now have more power to disseminate your ideas. AI is different. It can potentially take power away from us. It can decide, it's already deciding by itself what to broadcast. On social media, it's algorithms deciding what to promote. And increasingly, it also creates much of the content by itself. It can compose entirely new music. It can compose entirely new political manifestos, holy books, whatever. Fantástico o mundo que nós vivemos, né? Tantas possibilidades, né? Imagina um historiador tendo essa visão de fora, né? Tudo certo com o líder exponencial, líder algorítmico, líder conector. Vocês estão vendo onde eles se juntam, né? Porque eles são independentes, mas ao mesmo tempo eles são interdependentes, né? Líder como arquiteto de negócios. A gente lembra que a gente veio, né, a HSM, a minha empresa, nasceu aqui nos anos 80, 86, onde o foco era ser melhor que seu concorrente, era criar barreiras de entrada para que ninguém pegasse o seu negócio, né? Então você não focava tanto no cliente, mas em criar barreiras para você ter o cliente na mão. Aí veio a tecnologia, lembra dos bancos? Né? Os bancos com as agências, né? Apareceu o Nubank, que não tem uma única agência, e é o banco mais valioso da América Latina, né? De todos os bancos, né? E a gente entra no ano 2000, que a gente chama na quarta revolução industrial, onde você integra o físico, o biológico e o digital. Ok? Então, pessoal, naquele mundo onde você criava uma vantagem competitiva sustentável, o objetivo da empresa era executar. Então, você tinha uma mentalidade de executor. Esse senhor aqui, que eu já mencionei, o Jack Welch, ele foi considerado o CEO do século, né, de tão bom que ele era. Mas ele tinha uma mentalidade de executor. Por quê? Ele veio daquele momento, né?
Ele sai da GE em 2000, que foi bem no ano da explosão da tecnologia, faz uma sucessão, é aí que eu acho que ele errou. Ele fez uma sucessão equivocada. Ele trouxe um CEO igual a ele. Lembra que para novos contextos nós temos que ter novas habilidades? Ele trouxe um cara igualzinho a ele e a GE perdeu 80% do seu valor, porque continuou com aquela mentalidade de comprar concorrentes, de fechar mercado, aonde que o mundo precisava de mais inovação, mais criatividade. Ok? E eu convivi, trabalhei com ele, e aqui alguns dos erros dele foi que o foco dele estava na escala da produção, enquanto ele precisava estar na escala da demanda. Demanda por capital constante para comprar concorrentes, em vez de criar novas inovações dentro da empresa, né? Viés das escolas de negócio, né? Ele tinha a Cortonville, que era a grande universidade corporativa dele, totalmente baseada nas escolas de negócios tradicionais, né? De ser número 1, número 2 na indústria, ou você tinha que vender ou descontinuar, sendo que não tinha espaço para pequenas iniciativas da empresa que pudessem ser grandes negócios. Sistema de avaliação que fazia com que 10% de todos os colaboradores tinham que ser dispensados das empresas todos os anos. E o objetivo dele era levar a empresa para cima. Só que tinha um problema. Os colaboradores ficavam mais preocupados em não estar naqueles 10% do que inovar. Porque inovação significa erro. E se você erra naquele contexto, você era mandado embora, né? E o shareholder value, que é o preço da ação, foco total em fazer a ação valer muito. Então ele fazia aquisições gigantescas, a ação valia muito naquele momento. E assim, a maior empresa do mundo perde 80% do seu negócio, né? E aqui, como eu mencionei, o líder arquiteto, essa convergência das diversas tecnologias cria novas possibilidades de arranjo de negócios, né? Como eu mencionei de manhã, não é a sua empresa que compete, mas é o seu ecossistema. Então você tem que ter essa mentalidade de arquiteto, tá? Eu estou repetindo só para a gente mostrar que quando a gente pensa na empresa como ecossistema, nós temos que ter essa mentalidade de arquiteto, ok? De arquiteta, né? E mostrei o exemplo da Kodak, como eles criaram a tecnologia digital e usaram para fins limitados, né? E aqui o ecossistema, ou seja, cada vez mais líderes como vocês têm que entender o ecossistema que está em volta de vocês para fazer as conexões necessárias, ok? E moldar e remodelar o ecossistema no que está inserido é a atividade fundamental de todos os líderes de todas as organizações. Certinho? Líder arquiteto, líder arquiteta? Agora nós vamos para o líder ambidestro, ou a líder ambidestra, né? O que acontece, pessoal? A partir dos anos 2000, o futuro chega mais rápido do que jamais chegou. Antes, quando você, nos anos 80, 90, você criava uma vantagem competitiva que durava muito tempo. Ou seja, o futuro demorava para chegar. Hoje, com as barreiras da tecnologia, todas elas sendo derrubadas, o futuro chega mais rápido. E o que acontece? O grande desafio para todo profissional hoje é saber navegar no presente e no futuro ao mesmo tempo. É o grande desafio. Porque o futuro chega mais rápido do que jamais chegou, né? É o que nós fizemos no nosso livro Gestão do Amanhã. Nós apresentamos um conceito chamado Motor 1, que é o Motor 1 é a sua lucratividade, suas vendas, seus problemas, faturamento. E o Motor 2, que é o futuro, os novos produtos, novas tecnologias, né? E embaixo, no meio disso aí, pessoal, tem uma engrenagem muito delicada, que chama-se engrenagem do abandono. Aquilo que já deu muito certo, mas que não serve mais. E essa é difícil, porque de repente você está trabalhando há 10, 20 anos com coisas que não funcionam mais e a gente não consegue desapegar. Esse é um grande desafio e muitas empresas sucumbiram por causa disso e deram espaço para outras empresas, né? E o papel do líder ambidestro é criar um sistema em qual o motor 1 e o motor 2 convivam harmonicamente, né? São pessoas separadas, lugares separados, mentalidades diferentes, operando de uma maneira interdependente. Olha que coisa, né? Motor 1 demanda lucro e disciplina, motor 2 incentiva a criatividade, a experimentação e inovação. E aqui na Amazon eles têm um lugar apropriado para fazer isso, que chama o Lab 126, onde a turma daqui está pensando 5, 10, 15 anos para frente. Não estão preocupados com o resultado de curto prazo.
estão com outra mentalidade, mas ao mesmo tempo estão ligadas lá no motor 1. Né? O Google tem o Google X, né, que está pensando também no futuro, e uma das criações deles foi o automóvel autodirigível. Né? E no iFood, por exemplo, eles têm uma outra maneira de ver o motor 2, que é o conceito de jet skis. Eles têm uma nave-mãe e eles de tempo em tempo soltam jet skis, que são pequenos experimentos para ver o que funciona e o que não funciona. E funcionando, eles traem direto para a avião. Ou seja, não tem um único jeito de fazer motor 1, motor 2. Tem vários jeitos, dependendo da sua própria empresa. Né? E aqui, pessoal, é a mentalidade que você tem que ter no motor 2, por exemplo. Agilidade, aceitação de risco, equipes pequenas dedicadas, multidisciplinares, focos em ciclos rápidos, ágeis em ajuste, falham rápidos, alinhadas com objetivos do negócio, abraçam o risco com incerteza, cultura de colaboração. E a turma do motor 1 tem outros componentes aqui, ok? E aqui nós escrevemos um livro para quem estiver interessado em saber como você ter uma inovação mais assertiva e disciplinada. Está nesse livro A Estratégia do Motor 2, que nós lançamos faz uns 2 meses. O livro está indo super bem e tem ajudado muitas empresas nesse desafio de criar o futuro e conviver com o presente ao mesmo tempo. Né? E aqui, o desafio da governança é como equilibrar e como você criar uma governança que faça os 2 motores conviverem de uma maneira harmônica e interdependente. Né? Tudo certo? Certinho? Vamos para o líder colaborador? A colaboração parece tão fácil, né? Parece uma coisa, vamos colaborar. Não é bem assim, pessoal. A colaboração é muito mais complexa do que as pessoas imaginam. A Sony, eles tinham o Walkman. Quem já teve o Walkman aqui? Todo mundo, né? Pois é. Olha que coisa, né? A Sony, eles tinham o Walkman. A Sony tinha tecnologia. A Sony tinha as músicas. Quem fez o iPod foi a Apple, que virou depois o iPhone. Olha que coisa, né? Por que eles fizeram isso? Sabe por quê, pessoal? Sabe por que a Sony perdeu o jogo? Porque eles tinham divisões descentralizadas que não atuavam de maneira independente. Cada um fazendo o seu. Sabe, cada um fazendo o seu? É isso que dá. Né? E perderam a chance de fazer o produto mais rentável da história. Ele foi vice-presidente da Kodak, ele foi o vice-presidente da Sony naquela época, né? E perguntaram para ele, mas o que aconteceu? Ele falou o seguinte: a única razão pela qual nós não fizemos isso antes é porque os caras não falavam uns com os outros. Você vê que tem coisas, a gente vive no mundo da tecnologia, mas tem coisas que são muito humanas. E uma delas é a comunicação, né? Atuar em conjunto, não é verdade? Mas isso não veio fácil, pessoal. A própria Apple quase quebrou. O Steve Jobs foi mandado embora da Apple. E ele, quando estava na Apple, ele começou a Apple com 19, 20 anos, um cara muito arrojado, um pouco paciente com as pessoas, um gênio. E o que ele fez? Ele foi desenvolver o Macintosh, que era o computador da época, e ele separou as pessoas melhores das pessoas não tão boas. E botou uma bandeira de pirata e falou assim: nós somos os bons e vocês ainda não são nada. O que ele fez? Criou 2 empresas. Não tem nada pior. Eu já vi isso acontecendo numa empresa de saúde, onde eu fui mentor do CEO, do fundador, Edson Bueno, durante 25 anos. E o que aconteceu? A empresa acabou com 2 CEOs. Um mandando na metade da empresa e outro mandando na outra metade. Viu que horror? Aí deu no que deu, né? E aqui está a foto da época, o Steve Jobs aqui embaixo, o John Sculley, que acabou demitindo o próprio Steve Jobs. Eu trouxe o John Sculley para o Brasil, e numa ida para o Rio, eu perguntei para ele: John, eu tenho uma pergunta para você, mas eu estou com vergonha de fazer. Ele falou: não, fica à vontade. Eu falei assim: qual foi a sensação de ter demitido o Steve Jobs? Ele falou: mas não fui eu, foi o conselho que mandou. Eu falei: tá bom, né? Vai ter que morrer com essa. Mas, pessoal, o que aconteceu? Essa colaboração não veio tão fácil. O Steve Jobs foi mandado embora da própria empresa. Ele quase perdeu todo o patrimônio dele. Ele saiu da empresa, ficou mais velho, um pouquinho mais calvo, mas ele ficou sábio. A gente tem que deixar a idade, deixar a gente mais sábio.
Não adianta nada ficar velho e continuar cabeça dura. Senão, não existe isso. Não é verdade? Quais foram um dos legados dele? O Apple Park, o local de trabalho da Apple. Ele foi muito criticado por gastar 5 bilhões de dólares no local de trabalho da Apple. Isso aqui não é um prédio, não é um escritório. É o Apple Park. É onde as pessoas da Apple trabalham. Esse complexo foi meticulosamente criado para fazer com que as pessoas interajam mais, se comuniquem mais, falem mais umas com as outras. Não tem paredes, não tem escritórios fechados, né? E no meio dele ele tem uma floresta, ele também tem academia de ginástica, massagem, sauna, e a Apple entende que quanto melhor você trata os seus colaboradores, melhores resultados eles vão trazer. Concorda comigo ou não? O Apple Park foi concebido para ser mais aberto possível, estimular o livre fluxo de ideias por meio de encontros casuais entre colaboradores da empresa, né? A liderança não está mais no topo da empresa, pessoal. A liderança está no meio, facilitando a colaboração e possibilitando o crescimento, né? E aqui a gente tem o Steve Jobs falando sobre isso, né? Fantástico que a Apple é uma empresa que vale aí quase 3 trilhões de dólares, mas tem uma alma de startup, coisa que prova ao contrário, que muitas pessoas falam que quanto maior a empresa, mais burocrática ela fica, né? Isso não acontece nem na Amazon, nem na Apple, nem no Google, e se tornam empresas muito poderosas. Keys to Apple is Apple's an incredibly collaborative company. And so, you know how many committees we have at Apple? No. 0. We have no committees. No committees. We are organized like a startup. One person's in charge of iPhone OS software. One person's in charge of Mac hardware. One person's in charge of iPhone hardware engineering. Another person's in charge of worldwide marketing. Another person's in charge of operations. We're organized like a startup. We're the biggest startup on the planet. Fantástico, né? Líder do colaborador para o líder comunicador, líder comunicador. Com a velocidade das informações que nós temos hoje, é fundamental comunicar, 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 senão o conhecimento fica perdido, né? É uma atividade humana, né? O Rancharan, Peter Drucker dizia que mais de 60% dos problemas de qualquer empresa é a falta de comunicação, né? O Philip Kotler fala que como construir uma cultura forte quando as pessoas não estão trabalhando juntas e vocês como rede, né, desenvolveram uma cultura bacana, né? Então é uma coisa que vocês fizeram muito bem, tem que fortalecer essa cultura, né? E o papel do líder é obter o engajamento e a visão unificadoras e construir um sistema eficiente de comunicação. E você pode fazer isso de diversas maneiras. Por exemplo, como é que a Amazon integra os seus 1,5 milhão de colaboradores? Através de algumas iniciativas. Primeiro, os 14 princípios que foram cuidadosamente desenvolvidos pelo Jeff Bezos e pela sua equipe. Primeiro, obsessão pelo cliente, senso de propriedade, inventar e simplificar. Eu não vou ler tudo aqui, mas esses 14 princípios, eles unem. E nenhuma pessoa é contratada se não viver esses 14 princípios. Quando a Amazon fala que é uma empresa obcecada pelo cliente, eles procuram criar artefatos que trazem essa cultura. Então, muitas das reuniões que são feitas na Amazon, você tem uma cadeira vazia, que é a cadeira do cliente, não é verdade? Porque com o tempo, com a empresa crescendo, ela vai se perdendo, né? E vai fazendo coisas que é mais cômoda para ela e não para os clientes. Porque cliente dá trabalho, pessoal. Cliente dá muito trabalho, vocês sabem disso, né? Tem que ter muita paciência. A outra coisa, pessoal, criação de uma cultura forte, criação de uma cultura ter foco no cliente, significa repetir, 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 repetir. Cultura é repetição. Olha o Jeff Bezos falando durante 25 anos sobre a obsessão da Amazon pelo cliente. Matter to me whether we're a pure internet play. What matters to me is do we provide the best customer service. New and innovative for the first time that actually has real value for the customer. Entrepreneurs go awry is they start to pay more attention to their competition than they do to their customers. Well, our mission is Earth's most customer-centric company. We want to be Earth's most customer-centric company. So we think of ourselves as a customer company. We want our brand to be known for this abstract notion of starting with the customer and working backward. Start with the customer and work backwards. Customer obsession
instead of competitor obsession. We had already been on the path of trying to be what we call Earth's most customer-centric company. And that's why I always warn people, customer obsession is not just listening to customers. Customer obsession is also inventing on their behalf. The number one thing that has made us successful by far is obsessive, compulsive focus on the customer as opposed to obsession over the competitor. A customer-centric obsession instead of a competitor-obsessed point of view. Esse vídeo tem mais de meia hora com esse cara falando. Então, o ponto é o seguinte, eu não conheço profundamente a Inodê, mas eu posso dizer o seguinte, vocês como empresa de rede, onde vocês fazem outras pessoas trabalharem para você, não é só sobre produto, é vender a empresa como um conceito, ter a cultura. Aquela pessoa vai falar para você. Se a pessoa não absorver a cultura que vocês estão querendo passar, não adianta tê-las como parceiro. Concorda comigo ou não? Concordo, né? Não é qualquer pessoa. Hoje, muito se fala em propósito, mas hoje nunca foi tão importante um propósito forte, alinhado com o negócio, que possibilita até a expansão da empresa, né? Porque hoje a gente vive num mundo rápido, com trabalho remoto, pessoas distantes, e o que segura qualquer empresa hoje é o seu propósito, a sua cultura e a sua estratégia, os três trabalhando juntos. Se você tem os três trabalhando juntos, você pode ter a Inodê lá em Marte, que vocês estão bem, não tem problema. O problema é quando uma das peças não encaixa. Aí você tem que parar e arrumar, né? Quando a gente fala de propósito, olha que bacana aqui o sucessor do Steve Jobs, o Tim Cook, falando de propósito, né? Que a gente vende muito mais que produtos e serviços, né? A gente tem que criar na empresa uma razão maior do que a gente mesmo, né? Maior do que a gente mesmo. Olha que bacana. We can all perform at 90%, but you want people to get to 100. And to get to 100, you have to be inspired by something. You have to be working for some greater cause. There has to be some reason for doing it that's beyond the just being excellent at something. That's about leaving the world better than we found it. And so that's our gravitational pull. That's our North Star. Bacana, né? Fantástico, né? A pergunta é, qual é o propósito de vocês? Vender produtos ou fazer as pessoas se sentirem mais bonitas? Não é verdade? Isso é um grande propósito, né? Olha que bacana aqui a transformação do propósito da Microsoft. O propósito original era um computador em cada mesa, em cada lado. Eles ficaram 40 anos assim. Quando eles estavam embicando para baixo e havia uma necessidade muito grande de evolução cultural, o Satya Nadella entra, né, que é um indiano, que saiu de dentro da empresa, e ele com seus colegas mudam o propósito, empoderar cada pessoa e cada organização do planeta a realizar mais. Fantástico isso, né? É um propósito muito ligado com a tecnologia, é um propósito que é entendido por todos e que fala da missão da empresa, por que ela existe, não é verdade? Líder como construtor de ambiente de aprendizado. Pessoal, o que diferencia vendedores e perdedores no mundo atual não é a tecnologia nem o capital, mas a vontade e a capacidade de aprender. E aprender, pessoal, não é esperar a Inodê fazer um evento assim para me ouvir. Aprender todos os dias. É você ler, estudar, botar o ChatGPT no seu celular, explorar novos conhecimentos, fazer cursos do que você quiser de graça. Chegar no dia seguinte e falar assim, o que eu aprendi ontem? É você acordar todos os dias e falar assim, eu estou igual ou estou melhor que ontem? A resposta tem que ser melhor. Todos os dias eu acordo, eu tenho que estar melhor que o dia anterior. Ok? Não é o primeiro que se mexe, é o primeiro que aprende. O iPhone foi o 5º smartphone, pessoal. Não só isso, né? Como o Satya Nadella, a Microsoft tinha uma postura muito arrogante, porque inventaram muitos produtos, dominaram o mercado durante muitos anos, e eles tinham uma cultura de saber tudo, né? Eu sou da Microsoft, eu sei tudo. E ele muda essa cultura de saber tudo para aprender tudo, né? E a visão multidisciplinar, né? Porque hoje nós temos... Antigamente você podia saber um conhecimento e dormir nele durante muitos anos, a melhorar um pouquinho. Hoje os conhecimentos ficam obsoletos rapidamente. Então nós temos que saber muitas coisas com profundidade.
que é a visão multidisciplinar. Não tem ninguém melhor do que ele aqui, o Elon Musk, que é considerado, que eu chamo, né, de um especialista generalista. Cada vez mais nós temos que ser especialistas generalistas, conhecer muitas coisas em profundidade, não é verdade? Ele cria PayPal, SpaceX, Neuralink, SolarCity, Hyperloop, Tesla e tantas outras empresas, né? E aqui está o especialista, o tronco, né, e o generalista lá com os galhos, né? E mostra, né? E aqui a cultura mais alinhada, né, na questão do aprendizado é ter o próprio aprendizado dentro da cultura da empresa, né? Esse é o Alvin Toffler. Eu fui considerado o maior futurista da história dentro do mundo, né? Ele faleceu alguns anos atrás. Eu trabalhei com ele vários anos, né? Ele falava assim que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Finalizando aqui, pessoal, o líder ESG. ESG é a governança do ambiente e das pessoas, né? O social, ambiental, né? Só que era bonito nos anos 90, no começo dos anos 2000. Hoje o ESG, ele faz parte. As pessoas que compram produtos de qualquer empresa, eles querem saber se a empresa faz bem para o seu ambiente, faz bem para as pessoas e não está aqui só para ganhar dinheiro. Verdade ou não? Né? É o que o John Elkington, que foi o pai do conceito Triple Bottom Line, que mostra que toda empresa tem que ter um sucesso financeiro, social e ambiental, né? E aqui, pessoal, nós temos a questão da tecnologia também. Hoje, a tecnologia entra na questão do ESG no sentido que, com a tecnologia, a gente pode invadir a privacidade das pessoas, como essas empresas que nos torturam ligando a qualquer hora da noite para vender coisas, né? Essas empresas estão achando que estão fazendo alguma coisa bem, não sabem quanto que o mundo odeia elas. Não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por um lado, a tecnologia nos propicia possibilidades inúmeras. Por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser invasivo. E ele entra aqui no ESG, né? Pessoal, a gente vive num mundo hoje, como mencionei, fantástico. Comparando com o que eu vivi lá nos anos 80, escapando de uma inflação de 5.500% ao ano, até hoje eu falo assim, não sei como eu consegui, mas hoje, com tantas possibilidades, pessoal, eu posso dizer que o mundo não é para os tímidos. Não no sentido de tímido, no sentido de expressão, mas de fazer. Nós temos que ter coragem, não tem que ter medo. O maior risco hoje não é errar, mas não fazer nada, não sair do lugar. Ok? Coragem é um caso de amor com o desconhecido, né? Como eu falei de manhã, nunca existiu um momento da história tão maravilhoso para sermos excepcionais e nunca foi tão perigoso sermos medianos. Todos vocês, todo ser humano pode ser excepcional. É uma questão de escolha. Eu escolhi tentar ser excepcional, diferente. E, cara, eu trabalho duro, muito, para isso. E que me dá razão de viver, na verdade, né? Ou você diminui os seus sonhos, ou você aumenta as suas habilidades. A escolha é sua, tá? Com isso acaba aqui, eu e meu parceiro fizemos aqui um QR Code, onde você pode fotografar e você pode fazer uma autoavaliação das suas habilidades para ver onde que vocês estão. Você pode avaliar o seu colega pode avaliar vocês. Bom, eu encerro aqui minha jornada aqui na Inode. Dessa vez, ó, fala para o chefe me convidar de novo aqui, tá? Agradeço imensamente o carinho, vocês estão de parabéns. Uma empresa com uma energia excelente. Fique em contato, quero notícias do Instagram, eu sou super ativo, quero saber, Salibão, você, com aquilo que você falou, você me fez fazer isso, me fez fazer aquilo. Cara, não tem nada que me dá mais satisfação do que ouvir as pessoas que passarem por mim dizendo que tiveram suas vidas mudadas por alguma coisa que eu falei. E contem comigo, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Salib. Obrigado. Foi um grande prazer te conhecer. Obrigado pela entrega, tá?
Salib Neto, obrigado Salib, uma honra tê-lo aqui conosco na parte da manhã e agora à tarde. Espero que você aí também que esteja nos assistindo tenha gostado tanto quanto nós aqui dessa entrega, dessa visão, desse novo olhar que é tão fundamental e contemporâneo no mundo atual.